Olá, boa noite. Tô aqui só com vocês dois, por enquanto. Deixa eu ir me organizando aqui. Isso. Olá, Manuela, Camila, Joana. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vamos então falar sobre cuidado, né? Eu vou esperar um pouquinho até que outras pessoas também possam chegar. Joyce, boa noite. Bem, então, vocês vão me sinalizando, né? Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês me veem bem, se tá tudo certo, se tem alguma coisa, vocês vão me mandando aí pelos comentários, tá bom? Bem, essa é a minha primeira live sozinha, tá? Eu já participei como convidada de outras lives, então eu dividi também o meu medo, né, o meu nervosismo com a outra pessoa. Então agora eu tô aqui, né? Tô aqui, então vocês me perdoem o meu nervosismo e o meu alto nível de ansiedade, que agora já tá começando a baixar um pouquinho, mas enfim, ele tá por aí. Bem, qual é a ideia, né, dessa live? O assunto que eu preparei é um assunto, sim, que é bastante interessante, né? Que é sobre o cuidado. Até eu coloquei ali o título sobre cuidado. E muitas vezes esse assunto de cuidado acaba tocando muitas pessoas e é um assunto também um pouquinho difícil, né? Então a gente vai falar aqui sobre cuidado e por que nós priorizamos sim o cuidado com o outro e nós nos deixamos um pouquinho de lado, né? Como se a gente fosse assim um móvel meio esquecido, né? Como se a gente fosse uma almofada velha assim no canto da sala, né? Às vezes a gente acaba deixando o nosso cuidado assim, um pouquinho mais de lado, um pouquinho mais esquecido. E esse assunto ele apareceu em uma caixinha de perguntas, em que a pessoa falava, né, que ela não estava fazendo psicoterapia naquele momento, mas o marido dela sim estava. Ele precisava mais. Então, depois que ele terminasse o processo terapêutico dele, daí sim ela iria dar início ao processo dela. E bem, eu ouço bastante e recebo mensagens, enfim, de pessoas que querem sim muito cuidar do outro. E essas pessoas muitas vezes acreditam que a amiga precisa de cuidado, o namorado precisa de cuidado, a mãe, o pai, a esposa, enfim, todos estão precisando de cuidado, mas como é que fica aquela pessoa que está querendo cuidar? Né? Como é que fica aquele cuidador? A gente poderia pensar no cuidador. Né? Será que ele também não está precisando de algum auxílio? E sim, muitas vezes essa pessoa precisa sim de um cuidado, mas parece que é bem difícil a gente cuidar da gente mesmo, né? E bem, nas situações em que a gente vive, algumas dessas situações estão sim relacionadas com o nosso entorno, com o que está acontecendo à nossa volta, estão relacionadas ao mundo externo, né? Como as relações difíceis de amizade, relações difíceis de trabalho com o parceiro, né? Ou então se está em um trabalho com exigências excessivas e onde a gente não encontra mais tanta satisfação. E de outro lado, né, uma outra ponte, digamos assim, no outro lado da ponte, a gente tem sim as nossas questões internas, que seriam as nossas mudanças de humor, as angústias que a gente tá passando, que a gente está sentindo. E se a gente quiser, assim, viver bem, se a gente tem essa intenção de viver bem, de viver de forma satisfatória, a gente vai ter que manejar essas oscilações emocionais, né? Então, quantas vezes de manhã a gente acorda de um jeito, a gente vê alguma mensagem, alguma informação numa rede social, a gente muda o nosso humor, ao longo do nosso dia a gente recebe uma
a gente ouve uma notícia no rádio, a gente muda de novo o nosso humor, então a gente está assim sempre oscilando, né, ao longo do nosso dia. E se a gente quiser assim manejar essas oscilações emocionais, a gente vai precisar nos conhecer, a gente vai precisar nos cuidar e também assumir as dificuldades que a gente acaba tendo, né? Quem mais chegou? A Milena, a Aline, querida, obrigada por estar aqui. Bem, e é bastante tranquilizador também quando alguém nos cuida, né? Assim, quando alguém toma as rédeas da situação, quando alguém decide coisas por nós, né? Então, às vezes é um super queridão, assim, né? A gente pode pensar, nossa, que pessoa super legal que tá cuidando de mim, né? Então, toma as decisões por mim, decide para onde a gente vai viajar no final do ano, para onde a gente vai viajar nas férias. Então, olha só que coisa legal, que pessoa super querida, a gente pode pensar, né? Mas a responsabilidade por aqueles atos acaba sendo dividida, né? E às vezes a gente não se dá conta dessa divisão, né? Então, quando eu olho para as minhas dificuldades e eu penso nas melhores atitudes para mim, eu também acabo me responsabilizando pelas minhas escolhas. E nem sempre isso é fácil, nem sempre é fácil a gente olhar para trás e ver que a forma como a gente está hoje está assim muito relacionada com as escolhas que eu fiz, né? Eu tô assim hoje pelas escolhas que eu fiz. Então é difícil a gente parar e nos responsabilizar pelas nossas escolhas. E bem, né, ninguém entende melhor a nossa escuridão, ninguém entende melhor as dores da pessoa do que a própria pessoa. Mas é preciso que a gente esteja bastante comprometido com o cuidado próprio, né? É preciso que a gente esteja comprometido com esse olhar para a gente mesmo. E hoje, o que também tá assim bastante forte, né? Bastante vívido assim, é essa história do egoísmo entre as pessoas, né? Então, a gente, Daniela também entrou, a psicóloga Renata, querida, boa noite para vocês. Bem, e o que eu, né, hoje assim tá bastante vívido é essa coisa de que o egoísmo é algo muito ruim, né? O que se fala sobre o egoísmo? Que o egoísmo é quando as pessoas elas acabam sim focando a sua atenção em si. Então, hoje a gente não pode, né? Eu tô falando hoje, mas isso já vem há um bom tempo, já vem há alguns anos, né? Que isso tá bastante forte, assim, né? Não tô falando que é agora, 2020, mas a gente não pode focar a atenção em nós mesmos. E é muito fácil a gente acabar acreditando, né, que as pessoas são arrogantes, que elas são egoístas e que elas só se preocupam com elas mesmas. Então é um tempo em que fazer o bem para si acaba sendo uma ofensa, né? Ter orgulho de si também acaba sendo cruel e muitas vezes ruim, né? A gente não enxerga essa ideia do egoísmo, essa ideia de que a gente está preocupado com as nossas coisas, isso não é visto com bons olhos, né? E bem, né, enquanto existem algumas pessoas que estão sim nesse pensamento que é bastante, a gente poderia pensar que é sim um pensamento bastante limitante, um pensamento bastante fechado, né? Quando a gente fica nessa ideia de que se eu penso em mim, isso é algo que é prejudicial, se eu penso em mim, isso é ruim. Enquanto alguns pensam assim, existem outras tantas pessoas que sim, estão carregando fardos muito pesados, com muito sofrimento, com vergonhas, indiferenças, e essas pessoas acabam muitas vezes não se valorizando de nenhuma forma,
né? Elas não se cuidam com atenção, com habilidade e acreditam sim que elas não merecem o melhor cuidado, né? E toda vez que eu falo assim, né, de cuidado, inclusive no consultório também, eu lembro muito da história, né, do que a gente ouve sobre as máscaras de oxigênio no avião, né? E qual é a recomendação que se tem? De que, bem, primeiro, né, caso exista necessidade de se usar máscara de oxigênio, né, elas vão cair, enfim, e primeiro tem-se que colocar a máscara de oxigênio em si. Depois, em seguida, a gente vai sim auxiliar as pessoas que estão ali precisando de ajuda. E vamos pensar assim, né? Por que essa medida de segurança? Por que será que tem isso? Bem, em resumo, a gente pode pensar, né? Se tu tentar ajudar alguém antes de ti, e às vezes isso pode ser até um parente, né? Vamos pensar na ideia do avião, às vezes pode ser algum familiar, pode ser um filho, né? Então, se a gente tenta ajudar alguém antes de nós mesmos, a gente pode acabar ficando inconsciente e não conseguir ajudar ninguém, nem nós mesmos, né? E quando a gente está falando também de cuidado, a gente pode pensar na ideia do psicólogo também, né? Que sim, é um profissional que acaba cuidando sim muito de outros, né? A gente pode pensar assim no cuidado do psicólogo, dos outros profissionais da saúde, dos professores, enfim. Né? Mas quando a gente fala do psicólogo, o psicólogo ele é orientado sim a fazer o seu atendimento, a sua psicoterapia pessoal. Né? Então o psicólogo sim ele é orientado a que se tenha um atendimento psicológico. E por que isso? Né? Justamente porque o psicólogo ele acaba em muitas situações estando em contato com histórias que são às vezes muito sofridas, histórias muito doloridas, muito difíceis, né? E para que a gente não misture as histórias, as coisas que estão acontecendo, as minhas histórias com as histórias do paciente, é importante que eu esteja sendo cuidada, é importante que eu olhe para as minhas dificuldades, é importante que eu olhe para as minhas limitações. Então, inclusive, né, nessa ideia do psicólogo, sim, é importante que o psicólogo possa ter esse momento de se olhar, de se cuidar também, para daí poder cuidar do outro. Né? Então, acaba sendo uma história talvez parecida com essa coisa toda da máscara de oxigênio. Mas bem, muitas pessoas acabam também passando, e hoje, atualmente, né, muitas pessoas estão passando por problemas de saúde, né? E mesmo assim, essas pessoas estão trabalhando, estão cuidando de outros e muitas vezes com pouquíssimas queixas, pouquíssimas reclamações, né? E se tu não tem alguma dificuldade de saúde, provavelmente tu conheça, né, alguém que esteja assim passando por alguma dificuldade de saúde. E mesmo essas pessoas, elas continuam fazendo as suas tarefas para manterem a si mesmas, as suas famílias e a sociedade funcionando, né? Então essas pessoas sim merecem toda a nossa consideração pela atenção e pela preocupação que elas manifestam pelos outros. E vamos pensar aqui, nós estamos aqui só nós, né? Só nós entre 6, eu e mais 6 pessoas aqui. Quantas vezes vocês já não se direcionaram para o trabalho? Quantas vezes vocês já não foram para o trabalho quando vocês estavam se sentindo com a saúde um pouquinho abalada? Vamos pensar assim, né? Quando vocês estavam com dor de cabeça, quando vocês não estavam se sentindo tão bem assim, né? Quantas vezes isso já não aconteceu? Né? E por que será que a gente faz isso? Vamos pensar, por que será que a gente acaba indo para o trabalho? Por que muitas vezes a gente acaba se deslocando, né? A gente está com alguma situação bem específica de saúde e eu preciso ir para o trabalho, não posso me dar o luxo, né, de ficar em casa. Por que será que tem isso? Bem, porque a gente não quer deixar o outro na mão,
né? A gente não quer deixar os nossos colegas na mão, muitas vezes a gente não quer deixar os nossos clientes, os nossos pacientes, enfim, as pessoas que estão ali de alguma forma dependendo da gente, né? Então, nós acabamos sim deixando o nosso cuidado um pouco de lado. E bem, nós todos sim merecemos respeito, né? E também, assim como tu é uma pessoa muito importante para outras pessoas, tu também é importante para ti mesmo, né? E cada um de nós tem sim um papel aqui. Eu vi ali que a Jordana entrou, a Flaviane também. Boa noite. Bem, então continuando, né? Cada um de nós tem sim um papel, né? Então vamos pensar assim: o professor, o médico, o eletricista, o vendedor, a doméstica, a mãe, o pai, a psicóloga. Todos nós temos sim papéis diferentes dentro da sociedade e dentro da nossa família. E todos nós sim somos obrigados a cuidar de nós mesmos. Então tu deve sim cuidar, ajudar e ser bom contigo da mesma forma que tu ajudaria, cuidaria e seria bom para outra pessoa que tu te preocupa, né? Como tu seria com a outra pessoa que tu ama. Então, quando se fala em cuidar de si, parece algo bastante simples, né? E a gente tem que pensar que a gente tem que pensar em como fazer aquilo que se considera bom para si. Então, quando a gente pensar em cuidar de si, eu preciso pensar bem, o que será que é bom para mim? O que eu considero que seja bom para mim, né? E aqui eu não tô falando que é fazer aquilo que se quer. Eu também não tô falando que é fazer aquilo que me faria feliz. Não, é aquilo que é bom para mim. E bem, todas as vezes que a gente brinca com uma criança, normalmente ela fica feliz, né? Ela acaba ficando feliz, mas isso também não quer dizer que eu só vou brincar com aquela criança, né? Que eu vou estar, todo momento que eu tô interagindo com aquela criança, eu vou estar brincando com ela porque é uma coisa que deixa ela feliz. Não, eu vou precisar estimular e motivar essa criança a fazer as tarefas de casa, fazer os temas dela, eu vou precisar estimular ela a escovar os dentes, enfim, né? Então, aquilo que te faz feliz não é a mesma coisa que aquilo que é bom para ti, né? Então, nós ajudamos sim a criança a pensar, a se tornar responsável, a gente mostra os valores que são importantes, que ela deve sim cuidar de si, cuidar dos outros. E por que nós que ensinamos sim isso para uma criança e acabamos ficando na dúvida se a gente mesmo merece algo como isso? Por que será que isso acontece? Né? A gente ensina uma criança que ela precisa sim cuidar dos outros, mas também ela precisa cuidar de si. E nós, adultos, que passamos isso para a criança, muitas vezes não fazemos isso. Por que será? Né? Bem, eu vi agora ali que a Dani entrou. Boa noite, Dani. Bem, e o que será que acontece? Vamos pensar assim, né? Falei um pouquinho para vocês agora sobre o cuidado. O que acontece quando a gente se cuida? O que será que acontece quando a gente se olha, né? Nós acabamos nos percebendo como únicos responsáveis pelas escolhas que a gente faz e também pelo caminho que a vida acaba tomando, né? Então, quando a gente se olha, a gente se percebe assim, a gente começa a entender que as escolhas, as coisas estão como estão também por mim, principalmente por mim, né? Então, quem não olha para si com cuidado, acaba em alguns momentos entendendo, acaba em alguns momentos imaginando que o ambiente, né, que as coisas externas, então vamos pensar, a casa que eu moro não é legal, o trabalho que eu tô
não é bom, eu não gosto do trabalho que eu tô. Ah, esse bairro que eu moro é um bairro ruim. Sei lá, o país que eu tô é um país muito ruim. Não gosto do país em que eu vivo, né? Então, tudo isso, essas coisas externas a mim, acabam tendo uma super influência. E por isso, poucas coisas podem ser feitas. É como se eu me distanciasse, né, dessa história e entendesse que, bem, as coisas estão externas a mim. Eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho como resolver as coisas, já que a culpa é da casa que eu moro, é do bairro que eu moro, é do país que eu moro, né? Então eu coloco tudo muito pro externo. E bem, quando se olha para si, quando tu cuida de ti, tu também te disponibiliza para relacionamentos mais satisfatórios. E sobre isso, né, como exemplo disso, a gente pode sim pensar na sexualidade dentro do relacionamento amoroso. Né? Então, como se vai dizer para o parceiro o que se gosta e o que não se gosta se tu não te conhece? Né? Como que tu vai falar isso para ele? Como que tu vai falar isso para o teu parceiro se tu não te cuida, se tu não se olha? Entende? Então, esse cuidado ele vai refletir em todos os outros ambientes. Por exemplo, no trabalho. Como é que eu vou entender que alguma atitude do meu colega está de algum jeito me machucando? Né? Muitas vezes a gente está em relações de trabalho que a atitude do colega às vezes acaba de algum jeito me ferindo, né? Me magoando, me chateando, me incomodando, e muitas vezes a gente não sabe por quê. Né? Então, quando a gente se cuida, quando a gente se olha, sim, a gente consegue pelo menos separar um pouquinho as coisas. O que é meu, o que é do outro, o que está me incomodando nessa relação, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? Então, a gente precisa sim, né, se olhar no espelho. E quando eu falo assim de se olhar no espelho, não é a gente simplesmente ali, como a gente faz muitas vezes diariamente, né, algumas vezes por dia, a gente vai ali e se olha. Não, a gente precisa olhar, realmente assim, nos olhar por inteiro, né, olhar para as coisas, para as nossas coisas, olhar para as nossas dores, olhar para os nossos sofrimentos, olhar para as coisas que não são tão boas, olhar para as coisas que não nos agradam. Então, sim, a gente vai precisar olhar para essas coisas também. E bem, agora eu queria te convidar, né? A gente está aí há quase 30 minutos juntos, né? Acho que eu tô falando que nem uma metralhadora, mas enfim. Eu queria te convidar para fazer um exercício de reflexão, né? Tu pode fazer esse exercício agora, aqui comigo mesma, e eu vou te fazer vou te lançar algumas ideias assim para tu poder ir pensando, né? Então, vamos lá. Gostaria que tu pensasse então, como a minha vida seria se eu estivesse cuidando bem de mim hoje? Para um pouquinho para pensar. Como será que a minha vida seria se eu estivesse cuidando bem de mim hoje? Onde será que tu estaria? E bem, se eu estivesse cuidando bem de mim hoje, que tipo de trabalho será que eu teria? Que tipo de trabalho poderia me desafiar? Que tipo de trabalho faria com que eu sentisse mais prazer? Que tipo de trabalho seria mais satisfatório? Como seria o meu trabalho se eu estivesse cuidando bem de mim hoje? Bem, e como será que seria o meu relacionamento amoroso se eu estivesse cuidando bem dele? Que tipos de mudanças será que a gente poderia conseguir se tu estivesse cuidando do teu relacionamento amoroso?
Se tu estivesse cuidando bem dele. Lembrem que o bem é diferente do que te faz feliz, né? Como seria se tu estivesse cuidando bem do teu relacionamento amoroso? O que será que tu deveria estar fazendo para melhorar a tua vida, o teu relacionamento, ter mais qualidade de vida? O que será? Bem, eu acho que essas são boas questões, são boas perguntas para que se perceba, né? Onde será que tu tá agora? Onde tu tá? Quem tu é no meio de toda essa confusão, no meio de todo esse caos, de tudo isso que tá acontecendo? E, bem, quem tu é no meio dessa bagunça, às vezes, interna que tá acontecendo? E esse exercício, né, essas questões que eu acabei de colocar aqui, elas também servem para que a gente possa conhecer as nossas próprias limitações. Né? Então, bem, como será que eu poderia estar cuidando melhor da minha vida hoje? Como eu poderia ter uma qualidade de vida melhor? Bem, talvez eu poderia estar fazendo exercício físico. Bem, eu tenho recursos financeiros para talvez ir para uma academia? Não, não tenho. Tá. Será que tu consegue fazer um exercício físico num parque? Bom, talvez seria algo que seria possível. Né? Então, esses questionamentos eles também servem para que a gente possa pensar nas nossas limitações, né? Nas dificuldades que a gente tem, naquilo que a gente não tá tão bom assim. E bem, a gente só vai sim conseguir conhecer e principalmente reconhecer as nossas limitações, as nossas dores, os sofrimentos que a gente tem a partir do momento que a gente olhar para nós mesmos, a partir do momento que a gente se olhar no espelho, né? A partir do momento que a gente parar para olhar para as coisas que a gente às vezes deixa um pouco escondida, a partir do momento que a gente se cuidar. E bem, seria bastante importante, seria muito bom fazer do mundo, né, um lugar melhor para mim, um lugar melhor para os nossos filhos, um lugar melhor para nossa família, para as pessoas que a gente ama. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender como a gente vai agir diante das nossas próprias dificuldades. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente mesmo, para assim continuar sendo uma pessoa que lá na frente, né, daqui 10, 15 anos, eu olho para trás e acabe gostando daquilo que eu me tornei. Né? E isso sim só é possível quando a gente se cuida, né? Quando a gente entende sim que o outro ele precisa de cuidado, mas eu também acabo precisando de cuidado, né? E bem, eu acho que a gente poderia assim começar, né, uma campanha. O que vocês acham da gente começar a iniciar uma campanha? A gente está em período, está pensando em eleição, mas não tem nada a ver com eleição, não vou me candidatar a nada também. Mas bem, o que eu estou pensando assim? Que campanha? Que campanha é essa? Da gente poder pensar em fortalecer sim o individual, né? O que significa essa ideia de fortalecer o individual? Bem, começa por ti mesmo, né? Cuida de ti, busca entender quem tu é, como tu funciona, como é a tua personalidade, o que tu pode fazer para melhorar as tuas experiências, as tuas vivências. Né? Então acho que isso um bom momento assim, né? A gente poder pensar em fortalecer o individual. E isso não tem nada a ver com ser egoísta. Né? Como é que a gente vai cuidar bem do outro se a gente não se cuida, se a gente não se olha? Né? Então, sim, a gente precisa levantar, né? A gente precisa levantar essa bandeira do cuidado individual primeiro. E tem até uma frase, deixa eu até procurar aqui uma frase que eu gosto bastante, que é do Nietzsche.
que ele diz, né? Ele diz o seguinte: aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os comos. Depois talvez eu deixo essa frase nos stories para vocês se aprofundarem um pouco mais nela, né? Mas acho que assim é uma frase bastante importante, assim, né? Bem, se a gente entender um sentido, se a gente entender o sentido da nossa vida, enfim, e isso não tem nada a ver com nenhum tipo de crença, nenhum tipo de misticismo, enfim, né? Mas se a gente entender o porquê das coisas, se a gente puder olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente consegue suportar os comos que vão aparecendo, né? Então essas adversidades que acontecem ao longo da nossa vida. Como que eu vou lidar talvez com as relações dentro do meu ambiente de trabalho? Como que eu vou melhorar o meu relacionamento amoroso? Então, se a gente tem um sentido, se a gente entender os nossos porquês, se a gente entender por que a gente está olhando para as nossas relações, a gente consegue sim passar por cima desses comos de uma forma bastante satisfatória. E bem, eu vi aqui que a Zelfa entrou. E bem, deixa eu ver aqui se ficou faltando mais alguma coisa. E olha que live rápida, né? Bastante rápida essa live. Live The Flash. Bem, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Vamos aproveitar que estamos só nós aqui, um grupinho pequeno, assim, né? Quase que uma terapia de grupo, né? Então vamos aproveitar que a gente está aqui só nós. E, bem, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem questionar alguma coisa, se vocês querem compartilhar alguma história, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Vamos ver, deixa eu só dar uma roladinha aqui. Uhum. Aqui é a Manuela, né? Tá fazendo um curso de mindfulness e o professor fala muito disso, do autocuidado, né? E o mindfulness, ele é uma prática, assim, é algo que é bastante interessante, que é justamente esse foco, né? O foco que a gente tem no aqui e agora, né? A gente poder colocar, assim, a nossa atenção no que está acontecendo agora, né? E bem, como eu falei para vocês lá no comecinho da live, né? O meu nível de ansiedade estava bastante alto. Eu confesso para vocês que agora eu já estou um pouco mais tranquila, né? Agora eu já estou conseguindo respirar com bastante tranquilidade. Então, a gente poder estar atento, né? Bem, o que está acontecendo comigo agora? O que eu estou sentindo no meu corpo agora? Né? Então, bem, Eliamano, a gente precisa prestar mais atenção nos nossos sentidos. Sim, realmente precisamos. Às vezes estamos com sede, dor nas costas, precisamos nos ajustar. Exatamente isso. E isso tem sim muito a ver com esse cuidado, né? Então, às vezes a gente acaba olhando muito para a necessidade do outro. Então, é o outro que precisa, às vezes é o outro que está com sede, às vezes é o outro que está com dor nas costas, e a gente sempre prioriza esse cuidado com o outro, né? E quando é comigo, né? Como é que eu olho para minha dor? Como é que eu olho para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, né? Então, isso que a Mano agora está falando também ele tá muito relacionado com o estudo, né? Com essa ideia do cuidado, né? De que sim, a gente precisa olhar para a necessidade do outro, mas principalmente olhar para nós, olhar para as coisas que a gente está precisando. E bem, então, Live The Flash, né? Eu gostaria sim de agradecer a participação de vocês aqui. Se vocês agradecer principalmente por vocês terem ficado, né? Algumas pessoas ficaram, outras pessoas foram embora, mas não tem problema, né?
eu gostaria bastante de agradecer por vocês terem ficado aqui. Vi que algumas pessoas ficaram do início até o fim. E bem, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm se vocês querem compartilhar talvez alguma impressão que vocês tenham tido, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem me mandar direct, enfim, vocês podem sim entrar em contato comigo. A Sabrina chegou agora. Agora a gente estamos nos despedindo, né? Mas a live ela vai ficar salva, eu vou salvar ela. Espero que dê tudo certo também na hora de salvar. E ela vai ficar disponível, tá? E bem, outra coisa, qual assunto, né, que vocês gostariam para a próxima live? Não é nem para uma próxima live, já vamos pensar, né? Já vamos pensar na próxima live, talvez até para a próxima terça-feira, não sei o que vocês acham. Aqui a Zelfa. Tá, mas não tem problema, Zelfa, eu vou deixar gravado, né? E daí, se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa que tu queira me questionar, pode ficar bastante à vontade, tá bom? E bem, né, agora que eu fiz essa live, que eu consegui entender e me enxergar também, né, que tô aqui, né, aconteceu o que aconteceu, vim com medo, vim ansiosa, bastante ansiosa, e talvez a ansiedade na próxima seja um pouco menor. Então, eu vou deixar uma caixinha também de perguntas ali ao longo da semana, talvez até hoje, para que vocês possam colocar as sugestões de vocês, né? Eu tô com algumas ideias de temas, alguns temas relacionados a relacionamento conjugal, né? Relacionamento amoroso. Então, eu tô com algumas ideias, mas eu gostaria bastante de saber o que vocês gostariam de assistir, o que mais interessa a vocês, tá bom? Então, aqui profundamente entrou também. Tá certo? E então, pessoal, obrigada por vocês terem ficado aqui. E uma boa noite para vocês. Uma boa semana para todos, tá bom? Tchauzinho!